queridos, tudo, absolutamente tudo o que Deus faz tem um propósito. Quando nós caímos desse entendimento, eu e você podemos entender que para minha e para a sua vida existe um propósito. Posso ouvir um amém? Deus não te fez à toa, queridos. Deus assim, não te fez assim, não tenho o que fazer, eu vou fazer alguém ali para ficar ali sem fazer nada na terra. Deus, tudo que Ele faz, queridos, Ele faz segundo um propósito. Ele tem um objetivo, queridos, um objetivo específico. Olha o que Gênesis, queridos, capítulo 1, versículo 26 ao 28 nos fala. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que se arrastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se arrasteja pela terra. Cristo, esse é o mandato cultural. Esse é o objetivo da criação do homem, queridos. Esse é o desejo do coração de Deus ao criar o ser humano. Esse é o objetivo de Deus ter criado o ser humano. Ele cria o ser humano, queridos, para quê? Para exercer governo sobre a face da terra. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Deus empodera o homem, queridos. Deus dá ao homem o governo sobre a face da terra. Deus faz isso, queridos. Quando nós queremos saber sobre o plano original de Deus, ou a mente de Deus para a criação, queridos, nós precisamos estudar Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, onde o pecado não havia entrado ainda. E nós devemos pular lá para o final da Bíblia, queridos, para nós compreendermos como que é uma vida sem pecado, queridos, em Apocalipse capítulo 21 e 22. Nós vamos ver, queridos, a mente de Deus, a mentalidade de Deus, os objetivos de Deus com a criação. E Deus cria o homem, queridos, com uma finalidade, com essa finalidade, queridos, de exercer domínio, de governar sobre a face da terra, queridos. E aqui, queridos, nós vemos, queridos, aquilo que nós podemos chamar de a primeira menção sobre família. A primeira menção sobre família. Existe um princípio, queridos, na hermenêutica, queridos. A hermenêutica, basicamente, ela é dividida em 12 princípios, queridos. E a hermenêutica nos ajuda a compreender as escrituras, queridos. E um dos princípios da hermenêutica, queridos, se chama o princípio da primeira menção. Às vezes você quer fazer um estudo, por exemplo, você quer fazer um estudo sobre amor. Você vai na Bíblia onde a primeira vez a palavra amor se estabeleceu. E ali você encontra o princípio dessa palavra, a primeira menção. E nós conseguimos compreender aquilo que estava em volta, ou o contexto daquela palavra ou daquele tema que você está estudando. E quando nós olhamos para a família, queridos, aqui nós vemos a primeira menção de família. Deus criou o homem e a mulher. Olha o que Gênesis, queridos, capítulo 2, versículo 23 e 24 nos fala. E o homem disse: esta finalmente é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nasce o casamento, queridos. Aqui também está a primeira menção da primeira profecia. Adão, como profeta, ele profetiza: e deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e vai se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A primeira profecia. Aqui nós vemos, queridos, o agir de Deus, a primeira profecia através de Adão, queridos. E a palavra, queridos, ali deixar, queridos, é literalmente abandonar. Abandonar. Queridos, toda família que nasce, queridos, toda nova família que nasce, queridos, o homem e a mulher, elas precisam fazer o quê? Cortar o cordão umbilical. Abandonar pai e mãe. As sogras que me perdoem, mas elas precisam abandonar. Abandona pai e mãe. Não more tão longe que a sogra tenha que vir de malas. E não more tão perto que ela possa vir de chinelos. Uma boa dica para vocês que vão casar. More em uma distância que a fumaça da chaminé dela não apareça na sua casa. Amém?
Por quê? Porque nós precisamos deixar, queridos, abandonar. Nós precisamos aprender a ensinar aos jovens isso. Por quê? Porque senão começam a se intrometer, a se meter, a se meter, a se meter. E daí tem uma hora que você tem que falar, você não tem nada a ver com isso. Sabe o que é família no contexto bíblico, queridos? Homem e mulher. Sogra, sogro vira o quê? Parente, queridos. Parente, não é mais família. Nasce-se uma nova família. Um homem e uma mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe. Por isso abandonará o homem pai e mãe. E vai se unir à sua esposa. E os dois se tornarão uma só. Você só consegue se tornar carne, uma só carne com a sua esposa, não com a sua mãe. Então deixa ela. Aleluia. Vocês riem, queridos, mas os maiores problemas de casamento que nós temos que ajeitar, consertar e aconselhar é nisso. Um monte de gente se metendo onde não deveria se meter. Um monte de gente dando palpite onde não deveria dar palpite. Sim ou não? Queridos, o projeto de Deus, queridos, ele se inicia com uma família. Deus formou a primeira família. Queridos, o projeto de Deus, queridos, se inicia como uma família aqui. Os olhos de Deus, queridos, estão voltados para as famílias. Deus ama famílias, queridos. Deus ama a família. O projeto de Deus é família. A menina dos olhos de Deus, queridos, é a família. Fortaleça as famílias e você vai fortalecer a sociedade. Enfraqueça as famílias e você vai enfraquecer a sociedade. Todo projeto, queridos, de Deus gira em torno das famílias. Quando Deus forma, queridos, cria o homem, Ele cria o homem, queridos, e Ele já forma uma família. O projeto de Deus, queridos, é a família. Deus abençoa essa primeira família. Olha que Gênesis capítulo 1, versículo 28 nos fala. E Deus os abençoou. E lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se arrasteja pela terra. Deus os abençoou. Quem que Deus abençoou? Adão e Eva. A bênção de Deus, queridos, é sempre coletiva, nunca individual. Deus, Ele abençoou o primeiro casal, queridos. A bênção de Deus, queridos, sempre é coletiva, nunca individual. Se você olha ao longo das Escrituras, queridos, você vai ver que a bênção de Deus é coletiva. Alguns domingos atrás eu falei, Filipenses, quando nós lemos Filipenses, aquele que começou a boa obra, a maioria das pessoas vai falar, aquele que começou a boa obra em mim. Só que o texto não fala boa obra em mim. O texto fala, aquele que começou a boa obra em vós, em nós. Ele há de cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Nós, quem? A igreja, que é a reunião das famílias. A bênção de Deus, queridos, é sempre no coletivo. Só que eu e você, queridos, vivemos em uma sociedade individualista, queridos. E nós perdemos o senso de clã. Nós perdemos o senso de estarmos juntos. Nós perdemos o senso, queridos, dessa ideia que se acontece algo com um, me afeta. Se acontece algo com o outro, também me afeta. Se acontece algo com a minha vida, afeta o outro. Consegue me entender? Nós perdemos isso, queridos. Se nós olharmos, queridos, todo esse pensamento, queridos, para onde essa agenda, queridos, está tentando nos levar, cada vez mais ela está nos levando ao afastamento. Queridos, existe uma agenda contra a família. Se você olha, queridos, os produtos, você lembra, queridos, quando você comprava lasanha de micro-ondas, há uns tempo atrás? Sim ou não? Não era desse tamanho a lasanha? Sim ou não? Você lembra ou só eu lembro? Se ia comprar uma lasanha, queridos, era um troço desse tamanho. Hoje é porção? Porque o que eles estão incentivando? Não case, fique sozinho. Adote um pet. Queridos, hoje tem gente chamando bicho de filho, queridos. Deixando o cachorro lamber a boca. Querido,
Deus, Ele ama a família. E seu cachorro não é seu filho. Aleluia. Sim ou não? Queridos, a bênção de Deus, ela está no singular. Deus abençoa a primeira família. E Deus abençoa a primeira família com um propósito, um para quê, queridos? Sempre que Deus nos abençoa, Ele nos abençoa com um objetivo. Posso ouvir um amém? Sempre que Deus te abençoa, Ele te abençoa com um objetivo, com um propósito, com um para quê. Sempre que Deus, queridos, a bênção de Deus é estabelecida na sua vida, tem um para quê. Aí eu Mira contando o testemunho do fazendeiro, por que Deus abençoou esse homem? Para que ele sustentasse as obras missionárias. Tem um objetivo, queridos. Senão seria só ganhar dinheiro. E não há objetivo em só ganhar dinheiro, queridos. Há sim um vazio depois da conquista. Você nunca teve alguma coisa que você fala assim, nossa, se eu tiver isso eu vou ser feliz. Já aconteceu com você? Se eu tiver isso, é isso que eu preciso. Ah, é um carro que eu preciso trocar, é isso, é aquilo. Se eu tiver isso, já aconteceu com você? Daí você compra, dá umas 2 semanas, você fala o quê? Ih, nem era tão bom assim, nem, né? Poxa vida. Agora tem que conseguir outra coisa. Ou o cara está lá orando, eu quero trocar o carro, Senhor, me ajuda, me abençoa, abre um negócio. O cara troca o carro, dá 3 meses, o que ele está querendo fazer de novo? Trocar o carro de novo. E fica caindo nisso. Deus abençoa, queridos, a primeira família com um propósito. Qual que é o propósito? Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-a e tenham domínio e governem sobre a face da terra. Queridos, daquela família, queridos, Deus queria encher toda a terra com a sua vontade, queridos. Deus se comunicaria com o homem no Éden, queridos, e do Éden ele frutificaria, multiplicaria e encheria toda a terra. Se o pecado não tivesse entrado na história, queridos, toda a terra seria cheia da manifestação da glória e da vontade de Deus através do ser humano. Queridos, imagine se nós avançamos tudo que nós avançamos hoje, queridos, com o pecado, imagine o que nós seríamos sem o pecado. Imagine a tecnologia, a capacidade de raciocínio, queridos. Imagine o seu corpo não estragando. Com o pecado entra a morte, e com a morte a degradação do corpo. Imagine, queridos, aquilo que seria a face da terra. Esse era o projeto, queridos, esse era o propósito. Mas nós sabemos que o homem cai. Às vezes a gente fala queda, mas uma palavra mais apropriada seria traição. O homem trai a Deus. O homem cai, queridos. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 6 nos fala. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, domou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Queridos, o versículo mais triste da Bíblia, queridos, a queda ou a traição do homem. O homem cai, queridos, ele come do fruto, queridos. A sua esposa come e dá ao seu marido. Os olhos do ser humano são abertos. Quando isso aqui acontece, queridos, quando a queda acontece, queridos, se quebram 4 conexões, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. 4 conexões são rompidas na traição do homem. 4 conexões são cortadas. 4 conexões são quebradas, queridos, na minha e na sua vida por causa do pecado. A primeira conexão, queridos, que é quebrada é a conexão com Deus. É a primeira conexão, queridos. O homem se desconecta de Deus, queridos. Aquele relacionamento que antes era baseado em amor, agora se torna um relacionamento baseado pelo medo. O homem passa a ter medo de Deus. Medo da proximidade de Deus. A voz de Deus começa a aterrorizar o homem. O medo nasce no coração do homem. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo do 8 ao 9 nos fala. Preste atenção. Ao ouvir a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: aonde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Queridos, o homem passa a ter medo de Deus.
A voz de Deus começa a aterrorizar o ser humano, e o ser humano foge de Deus, queridos, foge da presença de Deus e tenta se esconder. Queridos, quando nós não estamos em Cristo Jesus, queridos, nós estamos aterrorizados com medo de Deus, medo do castigo, medo da punição, medo da morte. O medo governa as nossas vidas. Preste atenção aqui, Deus ele não pergunta para Adão o que você fez. O que Deus pergunta? Aonde você está? Adão, aonde você está? Porque o homem, ele perde a sua posição na presença de Deus. Quando o homem peca, queridos, ele perde a sua posição na presença de Deus. Por isso que quando Deus aparece no jardim, ele pergunta, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Queridos, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é o todo-poderoso, onipotente. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Queridos, você acha que Deus foi pego de surpresa? Você acha que quando Adão falou assim, eu ouvi a tua voz no jardim, estava nu, Deus falou assim, meu Deus do céu, o que você fez, cara? Você acha que Deus foi pego de surpresa? Não, Deus sabia onde o homem estava, queridos. E essa conexão com Deus é rompida. A segunda conexão, queridos, que é rompida, é a conexão com o outro. Existe um afastamento, queridos. A primeira família, ela entra em crise com a entrada do pecado. Existe um afastamento, queridos, uma desconexão. Olha o que Gênesis capítulo 3, do versículo 11 ao 12 nos fala. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore a qual eu ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Queridos, aqui entra a guerra de acusações. Deus pergunta para Adão, você comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? O que Adão responde? A mulher que você me deu. Foi essa praga que você me deu que me fez comer desse fruto. Então a culpa é da mulher e a culpa é de Deus. A culpa não é minha, é você, Deus, que errou no cálculo e deu uma mulher errada para mim. Você deve ter cortado a costela errada, veio meio com defeito. Então a culpa é sua e não minha. Aqui entra, queridos, a guerra de acusação, queridos, a terceirização da culpa. Adão não assume a sua responsabilidade como rei do mundo. Queridos, preste atenção aqui. Deus empodera Adão, queridos, dá o governo da terra sobre Adão, sim ou não? Parece heresia, mas não é. Adão era como Deus na terra, queridos. Governante da terra. Rei da terra. Aquele que exercia domínio sobre a face da terra. Por quê? Porque foi empoderado por Deus. E ele não assume responsabilidade, ele terceiriza a culpa. Ele começa a falar, a culpa é da mulher, a culpa é do Senhor, a culpa é de todo mundo, menos minha. A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Ele deve pensar mais ou menos assim. Consegue me entender? A conversa de Deus com Adão, queridos, era uma conversa redentiva, queridos. Deus estava procurando um lugar de arrependimento no coração de Adão. Ao ser confrontado, Adão joga primeiro a culpa em Deus e depois ele joga na sua mulher. Nasce a desconexão com o outro, queridos. O homem e a mulher passam a pensar de forma individual, queridos. Aquilo que era uma só carne se torna duas carnes. Eles começam a pensar de forma individual, de forma diferente. Porque Adão havia profetizado, e deixará o homem, o pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne, uma unidade, uma coisa só. Com a entrada do pecado, queridos, os dois se tornam individuais, se tornam duas unidades, queridos, não uma só. A queda, ela quebra a unidade. E a unidade, queridos, é extremamente importante dentro da família. Nós estávamos fazendo o History Makers aqui, o pastor Fernando estava compartilhando um testemunho, que ele estava querendo mudar de casa, queridos. Ele estava com os negócios todos engatilhados, que estava tudo certo, ele queria ir para uma casa maior, estava tudo certo, queridos, já estava tudo certo. Só que as coisas não aconteciam, não iam, sempre enroscado, sempre enroscado. O que ele fez? Ele reuniu a família dele, queridos, e ele falou, vamos orar para que a gente consiga mudar de casa. E um dos filhos dele, o Dani, queridos, o Dani tem 5 anos, né? 5 ou 6 anos.
O Dani, queridos, ele olhou assim, ele falou assim, eu não quero me mudar. E ele começou a chorar. Ele falou, eu tenho meus amigos aqui no condomínio. Eu tenho as coisas aqui no meu condomínio. Eu gosto dessa casa. E daí o pai e a mãe explicaram para ele que seria melhor se mudar. E naquele dia, queridos, ele em pranto, ele falou assim, tá bom, eu concordo. Eu quero me mudar também. Queridos, 2 ou 3 dias depois o negócio saiu. Por causa da unidade. Você viu porque é tão difícil a gente ter uma boa conversa e tentar fechar algo em unidade? Aquilo que era uma só carne se tornaram em 2. Terceira conexão, queridos, que é a quebrada, queridos, com a entrada do pecado, é a conexão com a natureza. Todo caos social, queridos, ele nasce na queda, queridos. O pecado entra como uma avalanche no mundo, queridos. Toda a criação, ela está comprometida. O governante, o rei do mundo, caiu. Todo caos social, queridos, toda desigualdade social, queridos, toda confusão, toda convulsão que a terra sofre, queridos, nasce no pecado de Adão, queridos. É essa conexão rompida, queridos. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19 nos fala. Preste atenção. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é terra por sua causa. Por toda a sua vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimentos, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e para o pó voltará. Queridos, a terra que era uma bênção, ela se torna maldita. Com a entrada do pecado, queridos, a terra se torna maldita, ela passa a produzir espinhos e ervas daninhas, queridos. Aquilo que era perfeito se torna maldito. Aquilo, queridos, que o trabalho do homem, queridos, que era uma vocação, queridos, quando Deus cria o homem, põe ele no jardim, ele fala assim, cuide do jardim. Era uma vocação, queridos, ele fazia por prazer. Agora se torna o suor do nosso rosto, se torna em trabalho. E do fruto do suor do rosto o homem se alimenta. O convívio com os animais, queridos, que antes era pacífico, agora entra a morte, queridos. Uma desconexão com a natureza. Uma desconexão, queridos. Quando nós olhamos, queridos, ao nosso redor, queridos, todo o caos social, queridos, todo o problema na política, todos esses problemas que nós vivemos hoje, queridos, é consequência da desconexão com a natureza. O rei desse mundo caiu. Quarta conexão, queridos, que é rompida. A conexão consigo mesmo. O homem já não sabe mais quem ele é, queridos. Há uma perca de identidade, há uma perca do propósito. O homem perde-se na sua identidade, ele já não lembra quem ele é. Olha o que Gênesis capítulo 3, do versículo 22 ao 24 nos fala. Então o Senhor Deus disse, veja agora que os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e deles comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso aconteça, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra, da qual tinha sido formada. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Queridos, Deus afasta o homem. Por que Deus expulsa ou tira o homem do jardim por causa de um castigo? Não, queridos. Deus tira o homem do jardim para que ele não tenha acesso à árvore da vida, coma e viva para sempre. Se o homem vivesse para sempre, queridos, não teria como o plano de salvação vir. Presta atenção aqui em mim. Se com 70, 80 anos a gente já faz muita besteira, imagina a gente vivendo eternamente com a raiz do pecado dentro de nós. O tanto de besteira que nós íamos fazer. Sem ter a chance de sermos redimidos. Por amor, Deus tira, queridos. E o senso de identidade e de propósito se perde aqui, queridos. O afastamento do plano original, a quebra das conexões, queridos. A primeira família, ela se perdeu.
Repete assim comigo: graças a Deus por Jesus. Mais uma vez, graças a Deus por Jesus. Olha o que Efésios, queridos, capítulo 2, do versículo 1 ao 6 nos fala. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Graças a Deus por Jesus, queridos. Queridos, estávamos mortos, as conexões estavam rompidas, queridos. Vivíamos afastados de Deus, não tínhamos acesso a Deus. Agora em Cristo Jesus, queridos, cada um de nós é reconectado com Deus. Posso ouvir um amém? Nós somos reconectados com Deus, queridos. A palavra religião, queridos, é religar, ligar novamente. E nós somos reconectados com Deus, temos a possibilidade de ter as conexões novamente estabelecidas. Por que, queridos, a possibilidade e não a garantia? Porque depende de cada um de nós no nosso caminhar. Das nossas decisões diárias, queridos, de nós avançarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o propósito continua. Qual o propósito hoje, pastor? Olha o que Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 29 nos fala. Preste atenção aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? Que cada um de nós seja a imagem de Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas? Não, queridos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que andam segundo o seu propósito. Qual o propósito? De nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E quando nós vamos nos tornando a imagem de Cristo Jesus, o que acontece, queridos? Nós nos tornamos uma grande família, queridos, de muitos filhos parecidos com Jesus. Jesus se torna o primogênito, queridos, o primeiro, queridos, o irmão mais velho. E cada vez que nós vamos conhecendo a Jesus, nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. E nós nos tornamos uma grande família. Uma grande família, queridos. Por isso que o projeto de Deus, queridos, é voltado para o todo, queridos, não para uma pessoa só. Gênesis, queridos, se inicia com uma família, queridos. E Apocalipse termina com as bodas do Cordeiro. Olha o que Apocalipse 19, versículo 7 nos fala. Alegremo-nos, exaltemo-nos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Queridos, preste atenção aqui. Em Gênesis, queridos, nós vemos a criação da primeira família. Em Apocalipse, nós vemos um casamento, a boda do Cordeiro. Se inicia com uma família e se termina com um casamento. Uma família. Esse é o projeto, querido. Hoje eu e você podemos viver a conexão com Deus, queridos. Esse é o nosso primeiro chamado à comunhão íntima com Deus, queridos. Em Deus as minhas lentes são trocadas e consigo ver o outro de forma diferente. Queridos, a primeira conexão, queridos, ela é restaurada quando uma pessoa reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando você apresenta o plano de salvação, a pessoa faz uma oração com você, ela recebe, reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. No momento do apelo, ela levanta a mão e ela fala assim, eu preciso, eu necessito de Jesus. O que acontece? A primeira conexão é restaurada. E quando a primeira conexão é restaurada, queridos, as outras três são desafiadas a serem
restauradas. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 19 e 20 nos fala. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não. Queridos, é impossível amar alguém, queridos, sem estar conectado com Jesus. O amor, queridos, é um privilégio, queridos, dos filhos de Deus. Quando nós estamos conectados com Deus, queridos, nós conseguimos amar as pessoas. E é impossível você falar assim, que você ama a Deus e você odiar o seu irmão. É impossível, queridos. Amor é um privilégio dos filhos. A qualidade, queridos, dos nossos relacionamentos horizontais está relacionado ao nosso relacionamento vertical. Enquanto eu estou conectado com Deus, eu consigo amar as pessoas. Queridos, tem vezes que eu estou muito chato assim. Chato mesmo assim. Fico meio azedo, sou ruim de lida às vezes, querido. Estou lá meio chato, a Kellen olha para mim e ela fala assim, ó, vai para o teu escritório e vai orar. Vai lá, fica lá um tempo no escritório, ora, lê a Bíblia. Que daí você volta melhor. Por quê? Porque quando a conexão com Deus, queridos, ela é fortalecida, eu consigo viver melhor com as pessoas. Eu consigo amar, queridos, no padrão de 1 Coríntios capítulo 13. Você já leu 1 Coríntios capítulo 13? Já meditou? Renato Russo cantou esse trecho da Bíblia. Quando você olha, queridos, 1 Coríntios capítulo 13, você fica imaginando, e aí? Como viver isso? O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor, ele não suspeita o mal. E você vai olhando aquilo e você fala, Deus, converte o meu coração ao amor. Só que para nós vivermos esse amor, nós precisamos estar conectados com Deus. A conexão com Deus, queridos, preste muita atenção aqui. A conexão com Deus, queridos, é pela graça. Eu e você somos salvos pela graça. A reconexão com Deus é pela graça. Você não precisa fazer nada, queridos. É pela graça. Você só reconhece a Jesus. Você se conecta com Deus. Agora, as outras 3 conexões, queridos, vão custar tudo que você tem. As outras 3 conexões, queridos, vão te levar a um discipulado. Billy Graham fala assim, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Você vai precisar, queridos, lutar para que essas 3 conexões sejam reconectadas na sua vida. Você vai ter que participar do processo. Na família, queridos, quando nós falamos de família, nós vamos ser trabalhados e tratados. Quando a reconexão com Deus acontece, queridos, nós começamos a ser trabalhados, queridos, para as outras conexões acontecerem. E isso não vem de forma automática. Nós precisamos nos esforçar para que isso aconteça. E quando nós olhamos para a família, queridos, nós somos tratados. Martinho Lutero, ele fala assim, 10 anos de monastério não me santificou tanto que 1 ano de casamento. 10 anos isolado, lá nos montes, orando, queridos. Não santificou tanto esse homem, queridos, como 1 ano casado com uma mulher. 1 ano de casamento, queridos, te santifica, queridos. Ou você enlouquece ou você vira crente. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Aonde você vai aprender a perdoar? Na família. Aonde você vai aprender a amar? Na família. Vamos ver em nossas famílias, queridos. Cada um de nós vai ver nas nossas famílias traços de queda e traços de graça. Preste atenção aqui em mim, por favor, queridos. Em toda a nossa vida, nós vamos ver traços de queda e traços de graça. Por isso, queridos, que na família nós vamos ter as maiores alegrias e também nós vamos ter as maiores tristezas. Porque nós vamos ver traços de graça e traços de queda. No lugar onde estamos inseridos, queridos, vivendo, trabalhando, nós vemos traços de graça e traços de
queda. Quando nós olhamos, queridos, vamos, já que o assunto está aí, quando nós olhamos para a política, queridos, para qualquer lado que você vá, você vai ver traços de graça e traços de queda. Em todo ambiente que nós vivemos, nós vamos ver traços de graça e traços de queda. A boa notícia é, queridos, que quanto mais nós nos rendemos como família, mais nós vamos vendo traços de graça, de favor de Deus. Por mais que nós possamos ver, queridos, traços de queda, a família é a coisa mais parecida com o céu que nós podemos ver. É um mistério que Paulo fala entre o homem e a mulher. Isso é um mistério. Assim como Cristo e a igreja. Paulo compara a relação de um homem e de uma mulher, que é a unidade da família, queridos, como o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Isso é um mistério. É a coisa mais parecida com o céu. Quando você olha, queridos, para a sua família, quando você olha para o seu relacionamento familiar, queridos, você vai olhar traços de graça e traços de queda. Mas quando você se conecta com Deus, essa conexão é restabelecida. Você restaura a primeira conexão pela graça. O amor de Deus começa a encher o seu coração e você começa a olhar o outro com olhos de amor. E daí a conexão com o outro, queridos, começa a acontecer. Sim ou não? E quando eu falo conexão com o outro, queridos, é conexão de verdade. Eu e você vivemos em um mundo extremamente superficial, de relacionamentos superficiais, de relacionamentos de rede social, de relacionamentos, queridos, de WhatsApp, de relacionamentos, queridos, aonde não há vínculos, queridos. De relacionamentos que são extremamente superficiais. Por quê? As pessoas estão com tanto medo de se machucar, queridos, que elas não querem relacionamentos profundos. Que elas não deixam as pessoas se aproximarem. Tanto é, queridos, que nós não conseguimos entender, queridos, como uma pessoa, queridos, não consegue se conectar a outra. Por quê? Porque sempre estão se escondendo. Quando nós falamos de igreja, queridos, o que é igreja? São relacionamentos profundos, queridos. Aonde nós entramos, queridos, onde nós dependemos um do outro. A Bíblia chega ao ponto de dizer, se um de nós, queridos, se um de nós cai, todos nós sofremos, porque não existe membro melhor ou pior, queridos. É a mesma coisa que você está andando, queridos, sabe quando você bate um minguinho do pé, aquele dedinho pequenininho assim, você bate na quina e ele vira pro ladinho assim, ó. Já viu isso acontecer? Aquilo dói, sim ou não? Mas é só um dedinho, queridos, pequenininho. Mas dói, queridos. E assim é com cada um de nós, quando nós geramos e viramos igreja de verdade. Não aquele lance superficial, não aquele lance lá, vou lá assistir o culto, não me relaciono, não vou para o grupo familiar. Queridos, quando nós nos relacionamos mesmo, queridos, de verdade, queridos, a conexão é restabelecida com Deus, nós começamos a nos relacionar com as pessoas de forma intensa. E nesse relacionamento nós vamos descobrindo quem nós somos. Sabe por quê? Sabe a única maneira de você descobrir quem você é? Sabe a única maneira de você descobrir quem você é? Servindo pessoas. Sabe por quê? No serviço que é extraído o melhor de você. Os dons e talentos que Deus depositou em você, queridos, eles saem e afloram no serviço. E a hora que eles estão aflorando, queridos, a tua identidade aflora, queridos, você começa a entender quem você é, o teu senso de propósito vem, você começa a viver, queridos, não para uma autoproteção, você começa a viver para o serviço. Você começa a viver, queridos, para estabelecer essas conexões, para viver conexões, para quê? Para que haja unidade, você luta pela unidade, você briga pela unidade, você luta contra você mesmo para que haja unidade, você morre para você mesmo para que a unidade seja estabelecida. E quando essas coisas começam a se conectar, queridos, nós vamos vendo o avivamento que vai tocando a sociedade. E aquilo que era caos começa a se tornar em uma regeneração. As coisas começam a ser restauradas. Sabia que você tem um chamado para restaurar? Restaurar as coisas que estão ao seu redor, queridos.
restaurar as consequências do pecado, aumentar os traços de graça sobre a sua vida, sobre a sua família. Só que a salvação, ela é de graça. As outras conexões vão custar tudo que nós temos. Para você se conectar verdadeiramente com uma pessoa, queridos, vai custar os teus medos, as tuas frustrações, os teus traumas, a tua autoproteção, a tua bolha que você se defende. Mas eu quero te dizer uma coisa. É a melhor vida que você pode viver. Quando todas as suas máscaras caem, você se rende diante do amor de Deus. E você começa a ser aquilo que Deus te chamou para ser. E você começa a amar e servir pessoas. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, queridos?